Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma aula de biologia. Abra seu livrinho maneiro na página 32. Já estamos super avançados, hein? Tô gostando de ver. Já houve correção das atividades. Hoje eu vou dar uma introdução desse conteúdo, tá? Acredito eu que eu já tenho iniciado em sala de aula. Então é só para você recapitular, caso você não tenha entendido ou que ficou algum tipo de dúvida, tá bom? Porque na correria, às vezes fica algum pontinho que deve ser ligado. Vamos só recordar, a evolução, ela explica porque existe uma série de diversidade de espécies no meio ambiente. Ela explica as modificações. Só que eu não consigo explicar a evolução se não mencionar ou sem mencionar a genética. Então, uma é companheira da outra. Na história da evolução, por exemplo, os camaradas Lamarck e Darwin, eles conseguiam dizer que existia evolução, existia mudança, mas eles não conseguiam dar um motivo para isso. Eles mencionaram o ambiente fazer isso, eles mencionaram adaptações que favoreciam, que davam uma vantagem, mas eles não conseguiam explicar na íntegra o que acontecia dentro do corpo. Hoje, com a ajuda da genética, nós sabemos que o DNA, ele pode se misturar com outro DNA e ele pode sofrer uma mudança ao longo da sua estrutura. Então, ele pode começar da cor amarelo e vermelho e no final terminar com azul. Ou ele pode só ser amarelo e vermelho. Então, essas modificações da genética que estuda. Existe uma área da biologia chamada de genética das populações, na página 32. Esse parágrafo e esse aqui, que são os principais que ajudam a te fazer entender melhor, ó. Ela investiga a variabilidade hereditária, ou seja, as modificações nas frequências gênicas das populações e os mecanismos que alteram essas frequências no decorrer do processo evolutivo. O que significa frequência gênica? Então, vamos imaginar lá a genética. Azão azinho determina a cor do olho azul, tá? E a bezão bezinho determina asas, vamos imaginar uma ave, né? Asas longas. Então, azão azinho, cor azul, bezão bezinho, cor de asas longas. A genética de populações vai estudar quantas vezes apareceu azão azinho, bezão bezinho nas populações. Se aparecer azão azão, ele conta. Nossa, ele vai notar a diferença, vai anotar. Vai notar e anotar. Se aparecer azinho azinho, ele também vai anotar. Então, essas mudanças nesses genes é a área de estudo da genética de populações. Porque ele entende o quê? Se eu tenho um padrão de genes, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, dezinho, cada um deles determina uma característica. Mas se os animais não seguirem esse padrão de característica, significa que o gene mudou. Então, se o gene mudou, eu tenho uma nova característica e isso permite a evolução das espécies. Deu para entender a ligação? Então, vários genes, várias características. Então, não consegue seguir um padrão. Apesar que a genética de populações tenta criar um equilíbrio, ou pelo menos imaginar um deles. Graças a Deus, esse equilíbrio não existe na área aí do meio ambiente, na evolução. As espécies, elas tendem a mudar, elas tendem a sofrer adaptações para o bem delas e para que a espécie continue por muitos e muitos anos. Então, a genética de populações estuda os fatores que possibilitam a manutenção da frequência desses genes que eu mencionei. Quantas vezes ele aparece na população? Em que condições também, o que acontecia para que ocorresse a mudança, para que ele não aparecesse mais, aparecesse outro? Essas são as partes de estudos da genética de populações. Isso é estudado através de alguns cálculos criados aí por dois cientistas, Berg e Hard. Vamos mencionar só os nomes científicos, ou os sobrenomes, porque fica mais fácil de entender. Então, bora lá. Eles criaram uns cálculos chamados de Teorema de Hard-Weinberg. Pronto, eu vou ter que fazer uma continha, gente. A conta é super simples, eu vou ensinar e vocês vão conseguir recapitular tudo bem maneiro, tá? Eles criaram esse teorema chamado de princípio de equilíbrio gênico. Então, vamos entender por que eles criaram. Eles pensaram assim, imagina uma população grande, bem grande de bem TV.
Imagina uma população grande de bem-te-vi. Hoje o bem-te-vi tem aquele peitozinho dele amarelado, mas nem sempre foi assim. Então imagina uma população bem grande de bem-te-vi. Nessa população, todos os machos conseguem cruzar com as fêmeas, todos eles são padrões, todos da mesma cor, mesmo formato de bico, mesmo tamanho. Então significa o quê? Que o mesmo gene se manifesta em todos da população. Então o mesmo gene que determina o tamanho do bico, o tamanho da asa, o tamanho do corpo desses animais, a cor das penas, é o mesmo. Assim, para cada característica é um gene, né? Um par de genes. Mas são os mesmos, nada muda. Então, esses dois camaradas, Hardy e Weinberg, eles criaram um cálculo que faz eles pensarem o que levaria uma população de animais ou de plantas a manterem o seu equilíbrio. O que precisa acontecer para eles manterem o equilíbrio e não evoluir? Aí eles criaram algumas regrinhas, uma listinha, ó. Primeiro, elas precisam ser muito grandes. E aí os cruzamentos vão ocorrer por acaso. Então... a fêmea, ela não vai ficar selecionando. Ah, eu quero esse. Não, tem tantos que ela vai cruzar aleatoriamente, normal. Não ocorrem modificações significativas, não ocorre mudança nenhuma no gene. Nenhuma mudança no formato do bico, da asa, o formato do corpo, nada. É muito simples, é padrão. Apresentam a mesma proporção, tem a mesma quantidade de machos e fêmeas. Todos os indivíduos têm as mesmas chances de sobrevivência, não existe competição entre eles. E não apresentam fatores evolutivos, não tem um com bico maior do que o outro, com asa maior, nada, eles são iguais. Esse é o princípio de equilíbrio. Então, esses dois camaradas, Hardy e Weinberg, eles proporam um cálculo para fazer todos os cientistas pensarem o que levaria uma população a não sofrer evolução. Tem que seguir todos esses critérios. E é para isso ele fez um cálculo matemático. Mas isso aqui, gente, é só teoria. Na prática é impossível ter com a mesma quantidade de machos e fêmeas, eles não sofrerem mudanças no corpo, não terem competição. É impossível. Mas a gente parte desse princípio. Então a gente olha tudo isso aqui, né? Toda essa listinha que a gente acabou de ler. Aí a gente nota que não tem a mesma quantidade de machos e fêmeas. Ah, então vai ter evolução. Porque aí ela vai ter que selecionar. Os machos vão ter que competir. Então a gente parte desse princípio de equilíbrio para explicar a evolução das espécies. Então é por isso que foi criado esse teorema, beleza? E nada mais é que o seguinte: lembra do azão, azinho, azinho? São esses genes. São genes que vão determinar características, tá? A letra azão é dominante, a letra azinho é recessiva. E aí, o que eles proporam? Que a gente contasse a quantidade de azão, a quantidade de azinho e a quantidade de azinho. Então, um exemplo, uma população de 100 bem-te-vis, 20 são azão. Opa! 50 são azinho. E 30 azinho. Caramba! Então tem uma mudança muito forte. Se eu misturar todos eles, eu vou ter uma população super diferente de bem-te-vis. Então o que representa azão? Qual é a característica do azão? Qual é a característica do azinho? Então a gente vai contar a quantidade de genes, a proporção de genes. Porém, para não confundir com as leis de Mendel, que a gente usa sempre o azinho, né, para explicar as leis de Mendel, porque é mais fácil, gente, de memorizar. Hardy e Weinberg, eles criaram a letra P e Q, respectivamente, para representar. Então, P significa azão e Q significa azinho. Porque se a gente junta essas letras, a gente tem o par de genes, que determina a característica. Vale ressaltar, uma característica, gente, seja em animais, plantas ou seres humanos, ela só acontece com um par, que vem um do pai e um da mãe. Então, eles resolveram usar a ideia aí do P e do Q, tá? Eu acabei de dar um exemplo de 100 bem-te-vis numa população. Repara que 100 é o total. Então, a gente sempre vai usar uma proporção de 100%. Então, lembra que eu falei azão 20,
Azão, azinho, 50 e azinho, azinho, 30, a soma de todos eles dá 100. Então, a proporção sempre é voltada no total, 100% da população. Como eu não sei a quantidade, pode ser 1.500, pode ser 2.000, pode ser 10, então a gente usa a porcentagem para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou parar aqui com a explicação e aí eu deixo uma videoaula disponível com a explicação de como você faz o cálculo e com alguns exemplos para você responder as atividades do livro, beleza? Então é isso, meu povo. Um super beijo e até mais!